hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a candidatura de Sérgio Moro à presidência pelo Podemos e o posicionamento do partido nas eleições. Eu converso com Renata Abreu, que é deputada federal pelo Podemos de São Paulo, presidente nacional do partido, relatora da reforma política. Deputada, boa noite. Boa noite, Denise. É uma alegria estar aí com vocês, viu? E vamos começar a falar da candidatura de Sérgio Moro. Ele entra exatamente no meio da polarização que nós temos entre Lula e Bolsonaro e também como adversário direto deles. De um lado, pela Operação Lava Jato, não é? E de outro, pela forma como ele saiu do governo Bolsonaro, né? Todo o embate que houve, inclusive na justiça. Só que, apesar disso, ele não tem decolado nas pesquisas, continua com um dígito. Qual seria a estratégia do partido para dar mais fôlego? A senhora confia nesse potencial? Denise, eu confio cegamente, até porque, assim, nenhum candidato tem variado nas pesquisas por uma razão simples. Se você olhar o histórico das eleições, a variação de voto, ela começa a acontecer a partir de agosto. O eleitor comum não está debatendo política. Agora, quando você observa as pesquisas, você tem 40% dos eleitores que não querem nem Lula e nem Bolsonaro. Quando você observa as pesquisas, você tem mais de 40% dos eleitores que, quando vem o nome de Sérgio Moro, fala, eu poderia votar. E ele é o único candidato da terceira via que larga com 2 dígitos, sem nunca ter sido candidato, sem apanhando dos 2 lados durante um ano, que ele não podia se defender pelo projeto que ele estava na iniciativa privada. Quando ele se coloca à disposição, ele já larga com 2 dígitos, então é um número impressionante, ele já está em terceiro lugar. E o potencial de crescimento do Sérgio é muito grande, justamente porque muitos brasileiros não sabem o que ele pensa sobre diversos pontos que são importantes para ele, já que ele é o único candidato que não foi ainda, que não foi candidato a nada. Então ele tem muito a mostrar, ele tem um potencial de crescimento gigante e em todas as eleições elas são definidas no último mês, praticamente. Então, eu acredito muito na eleição do Sérgio Moro. Eu perguntava isso muito pelo recall dele em defesa aí do combate à corrupção, como ele ficou conhecido, depois à frente do Ministério, o combate, todo o trabalho realizado pela Lava Jato, então se imaginava que talvez ele entrasse na disputa com uma vantagem maior. Agora, em termos de estratégia partidária, a gente vê muitos partidos buscando uma federação ou então algum acordo para viabilizar uma candidatura única, exatamente para dar mais força a uma terceira via. Como é que está o Podemos nessa situação? Tentou alguma coisa com a União Brasil? Avançou a conversa? Olha, nós estamos dialogando, nós já vínhamos dialogando esse centro democrático, né, há muito tempo, buscando criar justamente a terceira via. Suspendemos por um período, né, que foi justamente quando os partidos passaram a definir os seus candidatos. E agora esse mês é o mês definitivo para a filiação de todos os candidatos a deputados, governadores. Então é um momento que os dirigentes partidários, nesse momento até o início de abril, está exclusivamente debatendo os palanques e as chapas proporcionais nos estados. Eu cheguei ontem de Salvador, estou indo para o Tocantins, então nós combinamos que a partir, né, terminada o prazo de filiações, nós todos iríamos nos reunir para retomar a possibilidade de alianças partidárias. Agora, há divergências internas do partido, talvez uma certa disputa por atenção, porque nós vamos ter eleições para os governadores, eleições para o Congresso, eleição para a presidência, e o Podemos não tem tanta verba partidária assim, até pelo número de deputados. Aí como fica a situação? Como é que vai ser a divisão das atenções, na verdade? Na verdade, Denise, você está equivocada, porque assim, o nosso fundo eleitoral, ele é calculado levando em consideração os senadores. E os senadores do Podemos representam hoje a terceira maior bancada do Brasil. Então, nós temos um fundo hoje parecido, por exemplo, com o Republicanos, que é um partido que tem quase 40 deputados, 30 e poucos deputados, né? Então, na proporcionalidade, o per capita é o mesmo. Né? Então não tem grandes variações, tanto é que já na última eleição a destinação de verba para as candidaturas proporcionais do Podemos como de outros partidos foi muito semelhante e eu não vejo dificuldade para isso. Não é só dinheiro que ganha uma eleição, é estratégia
E aí eu te dou um exemplo, na última eleição municipal dos partidos que elegeram no segundo turno, ou seja, cidades grandes com 2 turnos, né, que exige um investimento alto. O primeiro foi o MDB com 10 prefeituras, o segundo foi o PSDB com 8 prefeituras e o terceiro foi o Podemos com 7 prefeituras. De segundo turno, ganhamos a capital de São Luís, ou a capital do Maranhão, São Luís. Então, assim, é uma boa estratégia, com um bom produto, com uma boa pesquisa, um bom candidato falando para as pessoas a verdade. Eu falava em relação aos partidos dos principais candidatos, que buscam agora, inclusive, as federações para fortalecer, não apenas em termos de base, mas também financeiramente. Agora, em relação aos acordos para os governos estaduais, Moro participa dessa negociação. Qual que é a tendência do partido? Sim, nós estamos construindo tudo em conjunto com o Sérgio Moro. Nós temos alguns projetos de governo, mas trabalhando numa estratégia de potencializar a candidatura nacional e das chapas proporcionais. Vários candidatos a senador, mas escolhido com qualidade, com potencialidade de chegar lá, que é muito importante. Agora, deputada, vamos falar de uma questão que está rolando nas redes sociais agora à noite. Foi um áudio que vazou do deputado Arthur Duval, que é candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele foi para a Ucrânia para tentar ajudar lá na área de guerra mesmo, inclusive com armamento, uma série de coisas. Ele vai retornar, está retornando para o Brasil. E o áudio que vazou tem causado uma repercussão muito negativa. Ele fala das mulheres, inclusive que é fácil pegar mulheres lá da Ucrânia porque elas são pobres, né? Citou o colega que vai para lá para pegar mulheres loiras, falou de policiais que são bonitas. Esse áudio está circulando agora à noite. A senhora, como presidente do partido, como mulher, eu sei que ainda não ouviu em detalhes essas declarações dele. Como é que pensa, em se posicionar em relação a isso? Olha, Denise, de fato eu não ouvi, você viu? Eu cheguei de uma reunião, já entrei aqui na entrevista com você. A minha assessora deu por cima aqui sobre os áudios, eu não ouvi, eu não sei nem se eles são verídicos ou não tenho como falar, mas do que você me relatou, sem dúvida, é gravíssimo, é reprovável, né? E precisamos, de fato, levantar com os membros o que de fato tem acontecido. Eu vou ter a possibilidade, depois dessa entrevista, conseguir ouvir os áudios e dar uma posição ainda mais concreta. Posicionamento de partido mesmo, porque inclusive se especulou com a possibilidade dele acabar atrapalhando a candidatura de Moro pela falta de seriedade, né, se comprovar essas declarações deles. Sim, sem dúvida. Precisamos, de fato, levantar as informações. Hoje, numa época de fake news, eu não sei o que aconteceu de verdade. Eu entrei na entrevista com você, a minha assessora só falou, olha, aconteceu um fato e eu não consegui ouvir nada, né? Então, eu gostaria de ouvir os áudios primeiro, mas se for o que você está me dizendo, sem dúvida, é gravíssimo, é reprovável e nenhuma mulher merece ouvir o que você me relatou que foi dito, né? Agora, deputada, em relação ao próprio Sérgio Moro, há investigações e acusações quanto à questão dele ter trabalhado em uma consultoria que tem entre clientes, empresas que foram alvos aí da Lava Jato, o valor que ele recebeu, ele é acusado de sonegação, já foi solicitado bloqueio de bens dele. A senhora acha que isso pode ter desdobramentos ainda? Denise, eu acho tão absurdo bloquear bens, perseguir o contrato TCU, que é um órgão que investiga órgãos públicos, querer investigar o contrato privado dele. São hipóteses tão absurdas e que mostram justamente o medo dos adversários, que mostra o desespero de criar fatos, porque a verdade vai vir à tona. Não adianta as pessoas dizerem, eu sempre falo que contra fatos cessam-se os argumentos. Foram 4 bilhões devolvidos aos cofres públicos, fruto da Lava Jato, de empresários que foram lá e falaram assim, sim, eu paguei propina, vou fazer acordo. Então, dizer que não houve desvios de recursos, que não houve corrupção, é dar um tapa na cara dos brasileiros, né? Então, assim, a Lava Jato foi uma conquista do povo brasileiro, que precisa ser recuperada. O combate à corrupção mata, a falta do combate à corrupção mata pessoas. Quanto que representaria esses 4 bilhões de respiradores nos postos de saúde, de comida, de um prato de comida na mesa do brasileiro, né? A respeitabilidade do Brasil. O Brasil precisa ser levado a sério, principalmente lá fora, para trazer investimentos, trazer empresas. Então, é importante relembrar
o que Sérgio Moro fez para o Brasil com a Lava Jato, que deu respeito, deu seriedade para o nosso país. Isso precisa ser resgatado. Então, essas perseguições não nos afligem nada, porque a verdade sempre vai prevalecer. É isso, nós ouvimos a Renata Abreu, que é deputada federal pelo Podemos de São Paulo, presidente nacional do partido e também relatora da reforma política. Deputada, muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise. Um grande abraço a vocês.